Olá, psis! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Amanda Moura, sou psicóloga e supervisora clínica na abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Nesse canal, eu compartilho conteúdos de forma leve e descomplicada sobre terapia cognitivo-comportamental, terapias contextuais e questões da nossa prática clínica para te ajudar a se tornar um terapeuta mais confiante nos seus atendimentos. Esse é o primeiro vídeo do canal e por conta disso eu conto com seu apoio para que você possa já se inscrever, ativa o sininho para você ficar sabendo dos vídeos em primeira mão, comenta e compartilha, deixa seu like, compartilha esse conteúdo, esse canal aqui para outros colegas psis, para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Então vamos lá para o nosso primeiro vídeo aqui do canal. Para esse primeiro vídeo eu escolhi falar sobre como funciona o tratamento pela terapia cognitivo-comportamental. Então você vai compreender quais são os 14 princípios do tratamento pela TCC. Inclusive, esse conteúdo foi baseado no capítulo 2 do livro da Judith Beck, Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática. Inclusive, vou deixar aqui a referência para você que não conhece. E a gente vai falar sobre esses 14 tópicos que são imprescindíveis para um tratamento pela TCC. O princípio 1 é: os planos de tratamento na TCC estão baseados em uma conceitualização cognitiva em desenvolvimento contínuo. O que isso significa? Que apesar de a gente ter alguns princípios gerais do tratamento pela TCC, o plano de tratamento ele sempre vai ser individualizado, personalizado, de acordo com a conceitualização do paciente. Então, na conceitualização é onde a gente vai incluir as principais informações ali do paciente, da sua história de vida, dos sintomas atuais que ele está apresentando, das metas do tratamento, fatores de origem e de manutenção daqueles problemas ou daquelas crenças. Então, tudo isso vai servir, todas essas informações vão servir de base para a construção do plano de tratamento. O princípio 2 é que a TCC requer uma aliança terapêutica sólida. Então, esse é um dos fatores mais importantes para o sucesso do tratamento. Então, é muito importante que as decisões elas sejam tomadas de forma colaborativa, sempre solicitando feedback ali ao paciente, perguntando o que ele acha ali das tomadas de decisões. Também é importante que nós terapeutas tenhamos uma postura empática, validante, também às vezes fazendo uso da autoexposição quando necessário, para que tudo isso gere uma conexão ali com o paciente e isso colabore para o sucesso do tratamento. 3 é que a TCC monitora continuamente o progresso do cliente. O que isso significa? Que é fundamental que nós estejamos fazendo esse monitoramento do progresso do paciente ao longo do tratamento. Então, isso pode ser feito através de questionários, escalas, formulários, justamente para avaliar como é que estão os sintomas, como é que estão esses comportamentos disfuncionais, se houve uma redução dos sintomas, se houve uma melhora nesses comportamentos e também através ali da revisão dos objetivos terapêuticos. Por isso é fundamental que desde o início do tratamento, ali das primeiras sessões, das sessões iniciais, você construa uma lista de dificuldades e metas com o paciente para que você possa estar verificando e avaliando ali, monitorando o progresso desses objetivos. O princípio 4 é que a TCC é culturalmente adaptada e adapta o tratamento ao indivíduo. Então, é muito importante que a gente leve em consideração as diferenças do paciente, as preferências dele, o contexto cultural que ele se encontra. Então, tudo isso vai ser importante na hora da gente realizar um tratamento, um plano de tratamento, levar em consideração essas preferências e essas diferenças ali culturais e contextuais que o paciente se encontra. O princípio 5 é que a TCC enfatiza o positivo. Então, o que isso significa? Muitas vezes nós recebemos no consultório pacientes que estão ali num processo depressivo ou enfrentando algum outro transtorno, né? E muitas vezes, mesmo quando não há um diagnóstico, alguns pacientes tendem a ter uma postura mais autocrítica, mais enviesada ali para o lado negativo. Então, um dos papéis da terapia é justamente fazer com que o paciente consiga enxergar os seus pontos fortes, as suas qualidades, os seus recursos, justamente incentivando para que ele consiga desenvolver o enfrentamento de algumas situações e fortalecendo também algumas habilidades. Então, é fundamental ali
que nós, enquanto terapeutas, estejamos também reforçando comportamentos, pensamentos e crenças adaptativas e não focando apenas nas crenças disfuncionais, nos aspectos negativos ou que precisam ser melhorados. O princípio 5 é que a TCC enfatiza a colaboração e a participação ativa. Então, eu sempre falo para os meus pacientes que a terapia é como se fosse um trabalho em equipe ou em dupla, né? Que 50% fica ali comigo de ser responsável por dar uma melhor, por entregar as técnicas, né? Ferramentas ali necessárias para ajudá-lo com as suas dificuldades, mas os outros 50% também é responsabilidade do paciente, né? Então, a gente sabe que a terapia ela é um processo colaborativo, então é fundamental a participação, o engajamento do paciente para que haja um resultado, uma eficácia ali no tratamento. O princípio 7 é que a TCC ela é aspiracional, baseada em valores e orientada para os objetivos. Então, eu falei para vocês no tópico de monitoramento de progresso, né, no princípio 3, a importância de criar uma lista de dificuldades e metas ali com o paciente já nas sessões iniciais. Então, esse princípio 7 se relaciona de certa forma com isso, porque esses objetivos que eles são listados lá no início, eles precisam estar conectados com os valores do paciente. Inclusive, isso é uma ferramenta muito poderosa ali, alinhar esses valores com os objetivos do paciente, justamente para que ele venha se motivar durante o processo, para que ele venha ter ações comprometidas com esses valores. Então, vou dar um exemplo para vocês. Imagina que um paciente, ele quer tratar a fobia de avião, né? E aí, muitas vezes, por que esse objetivo de querer conseguir, né, andar de avião, ele pode estar conectado com algum valor daquele paciente. Então, porque ele quer fazer viagens em família, porque ele precisa, às vezes, fazer uma viagem de trabalho, então ele já perdeu a oportunidade de trabalho por conta disso, já deixou de construir memórias e viver ali momentos com a sua família por conta desse medo, né, dessa fobia. Então, olha só como é que é importante conectar o objetivo do paciente com os valores de vida dele. E a gente tem o princípio 8, que a TCC inicialmente enfatiza o presente. Então, eu sempre explico para os pacientes que na TCC, apesar de que existe um mito ali, que a TCC ela não foca no passado, não fala, né, de questões de passado, isso não é verdade. Na verdade, a TCC ela fala sim, ela investiga, é muito importante que a gente investigue o passado do paciente, a sua história de vida, né? Até para entender um pouco do funcionamento do paciente, como é que essas crenças ali às vezes se estabeleceram, se desenvolveram ao longo da vida dele. Então é fundamental sim que a gente faça essa investigação, mas eu sempre explico para o paciente que todas essas informações elas vão ser compreendidas para a gente entender como é que hoje tudo isso reflete nos comportamentos, nas crenças e nas dificuldades que o paciente tem hoje. Então, mesmo que a TCC ela explore sim o passado, a gente acaba trazendo muito foco para o presente. O princípio 9 é que a TCC ela é educativa. O que isso significa? Que a gente sempre vai estar, nós terapeutas vamos estar trabalhando a psicoeducação com os nossos pacientes. Psicoeducação do quê? Sobre o tratamento, sobre o modelo cognitivo. Quando o paciente apresenta algum diagnóstico, nós vamos fazer a psicoeducação daquele diagnóstico. Tudo isso para tornar para o paciente o mais compreensível possível. Então, lembrem que a ideia da TCC é que o paciente se torne o seu próprio terapeuta. Então, muitas vezes a gente vai fazer essa explicação ali sobre algum tópico, sobre algum tema, para que o paciente ele consiga compreender melhor o seu funcionamento. O princípio 10 é que a TCC ela é atenta ao tempo de tratamento. Então, isso também é um mito ali, né, de que a TCC é muito rápida, tem soluções muito práticas. Não é bem assim, né? Na verdade, é claro que nós sempre vamos prezar para o tempo de tratamento ser o menor possível, porém, isso vai depender de inúmeros fatores. Então, se o paciente apresenta um diagnóstico, ou mais de um diagnóstico, né, ali, comorbidades, vai depender da colaboração, da frequência do paciente, né, em relação ao tratamento. Então, não tem como a gente garantir um número X de sessões, mas a TCC ela trabalha com essa ideia de espaçamento de sessões, né? Então, inicialmente, as sessões elas começam de forma semanal, depois elas são espaçadas para o quinzenal, depois para o mensal, até o processo de alta, onde ali pode haver ali alguma
revisão, né, sessões ali de revisão do funcionamento para avaliar como o paciente está, mas no geral a TCC ela tem um início, um meio e um fim do tratamento. O princípio 11 é que as sessões pela TCC são estruturadas. Então a gente sabe que as sessões pela TCC vão seguir uma estrutura, inicialmente de checagem de humor, de definição ali da agenda da sessão, revisão do plano de ação, solicitação ali também, fazer um resumo, né, da sessão e solicitar feedbacks ao final ali das sessões. O princípio 12 é que a TCC utiliza a descoberta guiada e ensina os clientes a responderem às suas cognições funcionais. Então isso é a base ali praticamente da TCC, que é justamente utilizar o questionamento socrático, o empirismo colaborativo. Ao invés de dar a resposta para o paciente, a gente vai ajudá-lo a ele mesmo identificar e avaliar ali os seus pensamentos, alguns pensamentos disfuncionais, a precisão e a validade desses pensamentos. Então, esse é um dos princípios básicos ali da TCC. O princípio 13 é que a TCC inclui planos de ação, que são as famosas ali tarefinhas de casa. Então, eu vou até ler aqui alguns tópicos com vocês. Então, por que é importante esses planos de ação? O que eles vão ajudar? Eles vão ajudar o paciente a identificar e avaliar seus pensamentos automáticos, que muitas vezes podem ser obstáculos ali para o alcance dos objetivos do paciente. Eles vão ajudar na implementação de soluções para os problemas e obstáculos que podem surgir ali ao longo da semana. E também ajudar a praticar habilidades comportamentais que são ensinadas na sessão. Então, o plano de ação é fundamental que haja um plano de ação entre as sessões justamente para fortalecer tudo aquilo que é trabalhado, que é aprendido nas sessões de terapia. O princípio 14 é que a TCC utiliza uma variedade de técnicas para mudar o pensamento, o humor e o comportamento. Então, a TCC ela trabalha inúmeras técnicas ali de acordo com a conceitualização, com o plano de tratamento do paciente. É possível com que a gente trabalhe técnicas cognitivas, técnicas comportamentais, de regulação emocional, de outras abordagens ali, né, baseadas em evidências. Então, a gente pode utilizar inúmeras técnicas para promover a modificação de comportamentos, de pensamentos e para ajudar o paciente no alcance dos seus objetivos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem nos comentários se vocês já conhecem esses princípios ou se vocês têm dúvida ou dificuldade em relação a algum deles, que eu posso trazer um vídeo focado em algum desses tópicos. E se você ainda não me segue lá no Instagram, aproveita para me seguir, @psiamandamoura. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!